Ele não quis ficar mais, ele quis Então você jogou com ele no Palmeiras, no Guarani? No Guarani e no La Coruña. Fomos juntos, vendidos juntos pro Palmeiras e fomos vendidos juntos pro La Coruña. Só faltou o Amoroso, né? No barco. O Amoroso, ele... Tá gravando aí já, né? Que esse papo tá bom pra caramba aqui. Vambora. Vamos começar. Quero. Falei, cara, começa a gravar aí, eu nem vou interromper, não. Vou chegar e falar assim, dá pra você fazer uma introdução aí do... Ai. Começou a gravar? Ah, tá. Pior que foi. Vamos fazer a cabeça aqui só? Trazer um açaí. Então vamos lá. Djalminha que acabou de chegar do futebol aí. Boa. Vou lembrar aqui a história do futebol. Podemos? Ultimamente tô fazendo sem óculos, mano. Óculos eu fico muito... Daqui a pouco você não... Eu comecei a ficar assim de tirar o óculos muito agora. velho. Muito sério. Vamos lá? Aí tem que lembrar de falar aqui no microfone. Aí, garoto. Ficar bonita eu não garanto, não, mas vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1 e... Salve, rapaziada do A Que Ponto Chegamos. Esse é o videocast oficial do Brasileirão Açaí, né? Oferecido pelo Quai, o seu vídeo... apresentado pelo Quai. Desculpa, ainda bem que é gravado. Fala, rapaziada, bem-vindos ao A Que Ponto Chegamos, o videocast oficial do Brasileirão, né? Apresentado pelo Quai. Estamos aqui hoje com a lenda Djalma Dias, né? Ele falou pra mim outro dia que não é mais o Djalminha. Depois que nasceu o filho dele, Djalminha, ele virou o Djalma. Mas pra gente é o Djalminha, sim. Tirei o homem do futevôlei. Vocês não vão acreditar, mas foi isso mesmo. Tirei o Djalminha do futevôlei, veio aqui gravar. Porque de resenha também, ele conhece e conhece muito. E aí, Djalma, tudo bem, meu camarada? Maravilha, prazer estar aí participando contigo. E falar um pouco da vida, mas é verdade, cara. Pô, soubesse, marcava um pouquinho mais tarde, mas tudo bem, vamos lá. Tirou meu futevôlei, mas de repente ainda pego o final de tarde. Ainda dá pra pegar, pô. Hoje tá bonito, abriu o sol no Rio de Janeiro. Não vou gastar muito seu tempo aqui pra você poder voltar lá, porque, né, cara, ver um show do Djalminha, seja na praia, na areia, faz toda a diferença. Djalma, meu, vamos falar um pouquinho aqui lá dos primórdios. Eu sei que é um assunto que eu gosto de falar sempre, a gente já conversou sobre isso, né? O seu começo ali no Flamengo, aquele time, Djalma, aquela geração, né? Campeão da Copinha, do Brasileirão, né, de 92, campeão da Copa do Brasil, aliás, você deu um passe... A assistência do gol do título, né? O Fernando foi que fez o... Fernando fez de cabeça, eu bati a falta e o Fernandão fez de cabeça. Primeira Copa do Brasil do Flamengo, então Djalminha, né? Campeão brasileirão, campeão de tudo que ganhou. Só que a gente sabe que aquela geração aí do Flamengo perdeu ela, né? Doou, né? O Flamengo saiu distribuindo, né? Vai ali, Djalminha vai pro Guarani, o Marcelinho foi pro Corinthians, o Fabinho no Cruzeiro. Todos os times ali que fizeram sucesso nos anos 90 tinham um ou dois jogadores daquela geração, né, cara? E aí eu queria perguntar pra você o seguinte: como é que você se sentiu ali? Como é que foi o clima daquele Brasileirão de 92, né? Que o Flamengo não chegou como favorito ali, pelo contrário, né? Era meio que o patinho feio ali, o time do Vasco muito forte, o Botafogo muito forte. E como é que você se sentiu ali? Como é que era a atmosfera daquela molecada no Brasileirão? Cara, na verdade, assim, primeiro é sempre um prazer imenso falar dessa minha geração, porque nós, né, vivemos momentos maravilhosos, assim, juntos na base ali do Flamengo, até profissional, e depois, como você falou, cada um seguiu o seu caminho. Mas, sinceramente, ali esse campeonato de 92, ali, quando ele iniciou na metade, assim... Cara, a gente não estava nem pensando realmente em chegar ao título. A gente estava ali disputando para classificar entre os 8 primeiro, né? Aí eram 2 grupos de 4.
E aí dentro desses dois grupos de 4 saíam cada finalista. E dentro dos 4, acho que a gente classificou entre os 8, acho que ali também no sufoco, entre os 8. Rodadas, né? E aí entre os 4 também foi na última rodada, acho que dependia de uma vitória do Vasco até, contra o São Paulo. Ou seja, dos 4 times eu acho que a gente era o pior, não é o pior, o menos cotado. O menos cotado para classificar. Só que aí tem aquele negócio, né? Flamengo chegou. Aí, quando nós chegamos, realmente, cara, aí o grupo se uniu ali numa confiança imensa. Tinha jogadores experientes, né? Júnior, o Zinho. O Zinho era intermeio ali, né? Era um pouquinho da galera nova, mas já era um cara formado. Gilmar, goleiro, Gotardo, o Gaúcho, centroavante. Então tinha essa base mais experiente com a molecada com fome de vencer, né? Então, quando chegou na final, falou, agora ninguém segura a gente, e foi o que aconteceu. O Botafogo era o favorito, e no primeiro jogo ali já arrebentamos 3-0 e matamos o campeonato ali no primeiro jogo. Segundo jogo, a torcida do Botafogo nem foi no estádio. O Renato, que era a estrela do Botafogo, já foi afastado, que fez uma aposta lá com o Gaúcho. Pagou o churrasco, aí o clima ficou ruim. Enfim, nós ganhamos o jogo, praticamente o título no primeiro jogo, e consagrou assim um pouco essa geração que a gente vinha, como tu falou, da Copa do Brasil de 90, o Carioca em 91, e aí veio esse brasileiro em 92, e a partir daí, que aí a galera foi... eu em 93 fui o pioneiro, né, a ser expulso, a ser dado, né, quando se falou do Flamengo. E aí depois foi Marcelinho, Fabinho, Rogério, Júnior Baiano, Marquinhos depois um pouco, Paulo Nunes, foi lá pro Grêmio. Enfim, a galera toda foi embora. Não, e assim, você estava falando aí do grupo do Flamengo, 92, né? Tinha o São Paulo do Tele, né? Que é aquele Exatamente. São Paulo que ganhou 2 Libertadores. O Vasco com o Bebeto e Edmundo jogando demais, né? E ainda tinha o Santos. Com o Paulinho McLaren. E o Botafogo, que era o timaço também, com Valdeir, Chicão. Valdeir, Chicão, Carlos Alberto Dias, Carlos Alberto Santos, Valber. Era um timaço o Botafogo. E o Flamengo conseguiu levantar esse título aí. E aí, no ano seguinte, né, a geração perdida. Outro dia eu tava falando com o Bruno Torelli, né, nosso amigo, inclusive te cobrou para você ir lá conversar com ele. Não, você. E o Torelli falou o seguinte, o Flamengo poderia ter tido um time assim, em 95, quando chega o Romário, né, poderia ter tido o Romário, Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, Nélio, Marquinhos, Luiz Antônio, Fabinho. Piá, que é um grande injustiçado para mim dessa, né? O que o Piá jogou nas finais ali. Jogou muito. Cruzando Cara, Piá na época, o futebol é muito louco, né? Piá na época era assim, muito criticado, e tu olha hoje, o lateral do nível dele é difícil encontrar. Cara que cruzava perfeito, ia na linha de fundo. Piá, assim, na verdade, ele vinha com a gente desde juvenil e júnior, e o Piá, ele era meia. Aí ele ficou meu reserva. E ele era um ano mais velho. Aí o Ernesto Paulo falou, vou aproveitar esse cara aí na lateral. Que o grandão, cabeceava bem e tal. E aí foi a carreira. Mas ele era meia, assim, era camisa 10, aí foi pra lateral. Então, assim, não tinha ser mau jogador, né? Explica a qualidade, eu não sabia dessa história, né? É verdade. Final do Carioca de 91, ele joga muito, né? E tem até uma história do Júnior que ele guarda a chuteira do Piá até hoje lá, porque no primeiro jogo ele dá um passe na cabeça do Gaúcho, né? Dá um passe pro Júnior fazer o gol também, jogou muito. Exatamente. Então, assim, era uma geração muito boa, né? Que poderia, assim, se fica-se muitos anos no Flamengo, a gente sempre conversa isso, que a galera mesmo, ela não queria sair. A gente foi saído, exatamente. A palavra certa é essa. E assim, a gente poderia ter, assim, não igual a geração lá do Zico, mas poderia chegar ali perto de conquistar, assim, muitas coisas no Brasil e até a nível internacional. Não, eu repito, cara, todos os times dos anos 90 que fizeram sucesso tinham vocês, né? Eu falo vocês assim, essa geração. Não, o Grêmio tinha lá pra você ter ideia, os caras
sem a gente estar junto, o Paulo Nunes foi pro Grêmio, Campeão, foi Libertadores. Libertadores. O Marcelinho no Corinthians ganhou tudo. O Júnior Baiano naquela geração de São Paulo e depois ganhou Libertadores pelo Palmeiras. Enfim, Fabinho, Gelson. a galera foi pro Cruzeiro, Fabinho, Gelson e Rogério, Libertadores. Então, assim, realmente foi um desperdício mesmo deixar aquela geração embora. Ó, e aí, sobre esse papo ainda, só pra gente fechar esse papo de 92, tem aquela história do Paulo Nunes, né? Outro dia eu encontrei o Paulo Nunes no gramado do Maracanã. Olha, a que ponto chegamos, rapaziada. Eu encontrei o Paulo Nunes no gramado do Maracanã, tô falando com o Djalminha agora, e tem aquela história divertidíssima lá, assim, né? Hoje em dia vocês riem, né? Mas que o Paulo Nunes foi te defender e mandaram ele embora junto, né? É verdade. Eu não estava mais presente, mas depois ele me contou, né, que perguntaram se alguém tinha alguma coisa para falar e ele pediu a palavra e não, ele assim, de repente ele tomou um partido, como todos viram que assim, foi uma coisa injusta, porque entre dois jogadores tem uma briga e um só é penalizado. Sim. Assim, foi estranho. E aí, só que falaram que não pediram a opinião dele pra nada. E aí mandaram ele embora também. E aí, cara, cada um seguiu o seu rumo, né? E agora até falar um pouquinho do seu desenvolvimento, né? Que também foi importante na sua carreira, né? Sua passagem no Guarani, depois do Palmeiras. E na sua página, cara, lá no Wikipédia, tá falando assim: Djalminha foi o primeiro jogador a executar a cavadinha, bater um pênalti de cavadinha. Você lembra desse lance? Eu lembro, mas assim, eu sempre falo assim, no Brasil eu fui o primeiro a bater, porque depois, assim, principalmente depois que eu fui jogar na Europa, né, acho que foi o Panenka que foi o primeiro a bater na final de Eurocopa, mas o primeiro que eu bati eu lembro bem, porque eu treinava há um tempo já, eu falei assim, tem que tomar coragem para bater. E aí, um jogo contra o Internacional, o Guarani Internacional, era o Goicoechea, o goleiro, né? Que ele tinha fama de pegar pênalti. Exatamente, olha quem, né? O Goicoechea. Aí eu falei, Goicoechea vai ser fácil, porque ele pula vai assim pular. pro canto, que ele tem essa fama de pegar pênalti, né? Aquele goleiro que fica parado esperando. Aí bati, deu certo, eu falei, vou ter sempre essa carta na manga. Não batia sempre assim, mas aí eu observava os goleiros que gostavam de pular antes, aí dava aquela cavada. Que é o que eu falo, não é difícil, tu tem que ter mais coragem do que capacidade. Tem que ter coragem, até porque se o cara que vai bater o pênalti assim, ele não pode perder o pênalti, né? Porque senão fica um negócio, né? Então ele tem que ter coragem e tem que ter confiança, né? Exatamente. E você, Djalminha, não batia só de cavadinha, né? Você tinha também uma batida que a bola quase não chegava na rede, né, cara? O goleiro deitava ali, você mandava no cantinho. O Marcelinho também batia parecido, né? Aí já era quando eu tentava, assim, ir olhando mais pro goleiro, né? Aí, às vezes, o goleiro arriscava o canto muito antes, aí você não precisa nem de bater forte, é só bater no outro canto. E, assim, eu tive, assim, uns números legais, porque eu saí do Brasil com 26 anos e até eu sair do Brasil eu nunca perdi um pênalti. Aqui no Brasil eu nunca perdi um pênalti. Então, assim, foi legal essa história aí do pênalti. Agora, minha memória aqui. Eu tô maluco ou eu lembro de você bater um pênalti com o pé de apoio, assim. Você finge que vai chutar, né? Isso aconteceu mesmo? Não. Eu até sei o que você está falando. Eu sei bater assim, mas eu nunca bati, não. Eu bati assim no showball, que aí já foi foi depois do lado profissional. Mas profissionalmente, não. Profissionalmente, só a cavada já estava muito No showball você batia girando também, né? Batia... É isso aí. Ó, agora eu queria falar um pouco da seleção brasileira, Djalma. A gente estava conversando em off aqui, exatamente do jogo contra o México de 97. Rapaziada, Brasil e México 97, a seleção tinha Djalminha, Romário e Ronaldo na frente, Leonardo, né? Aquilo não foi um jogo, foi um show de bola, né, cara? Foi, cara. Nós demos um show. Eu sempre falo que foi o meu melhor jogo na seleção brasileira. Rapaziada mais nova aí que não viu, pode colocar no YouTube que tem lá os lances, as jogadas. Acho que foi o lençol mais bonito que eu dei um lençol de chaleira, assim. Enfim, foi um belo jogo e prazer, né, imenso de poder jogar um jogo
pela seleção brasileira com esses dois caras na frente, Ronaldo e Romário, que não é para qualquer um não. Ter esses dois na frente fica bem facilitado o teu trabalho. Não, vendo os melhores momentos desse jogo, eu assisti porque, né, tava preparando a pauta para falar com você aqui. Dá para perceber, assim, que vocês três ali, né, mais o Léo também, o Leonardo, assim, vocês podiam falar um japonês, o outro árabe, o outro português, que a linguagem da bola era muito parecida, né? Sem dúvida alguma. Não é que vocês jogavam junto no clube? Você já tinha jogado com eles antes? O Leonardo é da minha geração, Sim. a gente jogava junto no Flamengo, juvenil. Mas ele na lateral. Só que ele era lateral, né? Mas assim, já tinha passado-se muitos anos que a gente não jogava junto. E o Ronaldo e o Romário nunca, a gente só cruzou e jogou junto mesmo na seleção brasileira. Mas assim, parecia que era a vida toda, cara. é muito fácil, muito fácil. Mas parece que é difícil, assim, falar, tô jogando com os caras, mas é muito fácil jogar com esses caras que tem um raciocínio. Porque aquele negócio, eu como meia, que vou procurar o atacante dar os passes, se o cara lá, o atacante, não tiver o mesmo raciocínio e pensar, às vezes a jogada não sai. Os caras entendiam perfeitamente já o que ia ser feito. A hora que tinha que tabelar, tabelava. A hora que eles buscavam espaço, eles iam. Então, assim, foi realmente um prazer jogar do lado desses caras. Falando em companheiro assim, de ataque, né? Vamos falar do Amoroso e do Luizão, que foram seus parceiros naquele Guarani, né? Que marcou época, né, cara? Eu tava relembrando aqui, porque eu acompanhei de perto assim, esses campeonatos todos, e eu lembro desse Guarani que vocês eliminaram também quando o Guarani passa pelo São Paulo, né? São Paulo do Tele, o São Paulo Raí. Eu acho que o Raí tinha saído já, não sei. Mas é o São Paulo do Tele, o São Paulo, a máquina ali, ganhou 2 Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou o Paulista. Vocês atropelam o São Paulo no Brasileirão e vão cair ali pro Palmeiras, né? Que já era o Palmeiras poderoso ali, da era Parmalat. E você e o Luizão ali na frente também. Também foi outro trio, né, que marcou, né? Assim, a gente não jogou tanto tempo junto, mas foi realmente um trio que ficou marcado, que tem até música, né? Esse trio não é mole não, é de Djalminha, Amoroso e Luizão. Torcida do Guarani canta até hoje isso aí. E assim, 2 caras que, independente além da qualidade, né, cara, são meus amigos, meus irmãos da vida, né? Luizão, pô, sou padrinho do filho dele, do Roquinho. Amoroso, a família, estamos sempre juntos. Agora, dia 12 de novembro, vai ter um jogo dele lá em Campinas, lá no Brinco. Vou estar presente. Então, assim, foi um prazer, cara. Luizão, assim, goleador máximo dos cara, goleador e vencedor, né, cara? Por onde passou, venceu. Título. E o Amoroso, cara, um atacante ímpar, cara, com uma qualidade, assim, de técnica e de gol que poucos, assim, no Brasil tiveram, cara, porque ele era muito inteligente e goleador. Ele era meia, podia jogar de atacante, mas fazia muito gol. Então, o Amoroso foi um cara muito acima da média, assim, até eu considero, assim, pouco... não é que é pouco, poderia ser mais lembrado como o grande jogador que ele foi. E também acho que pelo fato, assim, ele, Alex, não termos jogado Copa do Mundo, acho que isso também... A geração de vocês, a concorrência era pesadíssima, né? Tem isso também. Tem, né? Assim, na posição que você e o Alex jogavam, né? O Brasil teve 3 Ballon d'Or, né? Kaká, Rivaldo... Isso, e Ronaldo, e Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, né? Assim, a concorrência era realmente forte, né? Por isso que, assim, muitas vezes as pessoas falam, você, tinha que ter jogado na Copa, deveria. Eu falei, eu acho que eu poderia jogar, tinha qualidade para isso, mas eu sempre ressalto de respeitar os caras que foram, foram jogadores do mais alto nível, como você falou. Os caras ganharam bola de ouro, não foi à toa, né? E nessa época do Guarani aí, né? Eu lembro que você saiu, né, cara? Você, antes do campeonato terminar ali, você foi pro Japão. Isso. E não deu muito certo, assim, né, no futebol japonês. Nessa época, o futebol japonês estava numa ascensão meteórica, assim, né? Você se arrependeu, assim, de ter ido pra lá? Cara, eu não me arrependi porque eu fui único e exclusivamente pela parte financeira. Assim, eu estava muito bem no Guarani, começando esse campeonato brasileiro. E o presidente me chamou e falou assim, tem uma proposta muito boa para o Japão, depende de você. Se você quiser ficar,
você fica ou não te vendo. Se você quiser ir, eu te vendo, porque é muito boa a proposta. E eu falei, eu vou. Assim, pô, eu com meu filho pequeno, eu falei, tem que pensar na vida e tal. Isso. E aí o que aconteceu, cara? Não é que não deu certo. Os japoneses, eles foram meio loucos. Eles me compraram e fizeram um contrato comigo de 6 meses. Eles optaram por isso. Eu já imaginei, falei, vou ficar uns 2 anos. Naquela época, não era assim como na Europa, que fazia contrato de 5 anos. Mas eu imaginei, uns 2 anos, pelo menos, eles vão fazer de contrato. Fizeram de 6 meses. Acabou o contrato, eu falei, valeu, não quero mais isso não. Quero seleção brasileira, quero outras coisas para minha carreira. Essa grana aqui já valeu, não quero voltar agora. Foi isso que aconteceu. E você voltou pro Palmeiras? Não, eu até fiz uma proposta para eles, 4 vezes mais que eu ganhava. Eles falaram que eu tava louco, eu falei, então tá bom, tô louco, tchau. Acabou meu contrato. Aí eu, mais louco ainda voltei pro Guarani. Tinha tanto time pra eu ir, eu voltei pro Guarani, assim, porque eu tinha uma relação muito boa com o Beto Zini, o presidente. Ele veio aqui no Rio, me convenceu e falou que eu tinha que voltar pro Guarani, que ele falou, agora eu vou te vender pra Europa, que tu é jogador de Europa. E eu voltei, acreditei no projeto, voltei e não me arrependi, porque ali eu sempre me senti muito bem. Guarani, assim, a saída do Flamengo, aquela saída conturbada, ele abriu as portas, e ali mesmo que eu triunfei e decolei na minha carreira, foi ali no Guarani. Então tinha uma gratidão, voltei e passaram-se 10 meses, ele me vendeu para Parmalat, pro Palmeiras, eu e Luizão fomos juntos. E aí, depois para a Europa, o objetivo só teve uma passagem ali no Palmeiras para depois chegar na Europa, que ele falava que era onde eu tinha que jogar. Você estava na maior vitrine do futebol daquela época, exatamente. Que era o Palmeiras, né? Inclusive, né, aquele Palmeiras de 96, né? Que até hoje também é um time que é lembrado como um dos maiores Palmeiras da história, dos 100 gols, daquele ataque com o Miller, que era outro cara que jogava demais. Você, Rivaldo, né? Isso. Aquele time também era especial, né? Não, eu não me canso de falar, eu já falei várias vezes, assim, profissionalmente, que essa minha geração era braba também lá do Flamengo da base. Aquela galera junto era braba. Mas no profissional foi o melhor time que eu joguei, assim, disparado. Aquele time do Palmeiras, o que a gente fez naquele ano de 96, nem o La Coruña lá, que foi campeão espanhol contra Real Madrid, Barcelona, jogava o futebol, era tão bom como aquele time. Aquele time jogava demais e era um prazer. Já entrar em campo com aquele time parecia que tu não era jogo, era diversão. Porque realmente a gente entrosou muito rápido. Como você falou aí, pô, jogar com o Miller, cara, o mais inteligente atacante que eu joguei foi com ele, no clube. Miller demais, e Rivaldo, pô, no auge, todo mundo, Luizão, Cafu, Júnior, Flávio Conceição, Amaral, enfim, um timaço. Kleber, vamos lembrar dos zagueiros. Clebão e Sandro. Não, lembrar todo mundo, Veloso. Não, lembrar logo todo mundo, porque realmente todo mundo... o Clebão fez gol pra caramba nesse campeonato. Então, assim, foi... E tinha um grupo muito bom. Pô, você vê que Alex Alves era reserva desse time e depois foi pra Alemanha e brilhou lá. Aquele Reinaldo que jogou no Galo, né? Reinaldo. Ele era bom de bola, né, cara? Muito bom. Ele tinha sido o melhor jogador de Mundial de Júnior. E o Ronaldo não foi. O melhor foi ele. Tinha Paulo Isidoro, que depois também jogou muito. Tinha muito jogador bom. E... tivemos o Marcos, goleiro, era o reserva, né? Campeão do mundo, um dos maiores ídolos aí do Palmeiras, se não o maior. Tá falando de craque, cara. Outro dia eu vi perguntaram pro Marcelinho, seu parceiro, assim, o melhor jogador que você já jogou? Ele falou, Djalminha, Petkovic. Eu gosto dessa pergunta porque, assim, dá pra gente que tá de fora ter uma ideia, assim, de como é a qualidade. Porque a gente vê muito jogo, a gente, né, vê o que vocês fazem no jogo, mas o cara que treina no dia a dia, né? Eu fico imaginando o que o Djalminha não aprontava no dia a dia pro Marcelinho falar isso. E pra você, assim, quem é o cara mais talentoso que você conviveu, assim? Que você olhava assim, o cara falava, esse cara aí realmente... Cara, assim, da base ali tinha essa galera, assim, Luiz Antônio era um cara muito talentoso, o Marcelinho sempre foi muito bom, Marquinho, mas assim,
o cara que eu mais assim me impressionei jogando junto, mais assim inteligente, foi o Miller. O Miller realmente ele me impressionou, porque assim, eu sou um pouco mais novo que ele, e eu vi aquele Miller do São Paulo no início da carreira, era um jogador de velocidade, com Careca ali, aquele time dos menudos. Eu gostava do futebol dele, admirava, mas era um atacante de velocidade, rápido. E aí quando joguei com ele no Palmeiras, assim, ele já estava um pouco mais experiente. Ele tinha aquela arranque, era rápido, mas era inteligente demais, assim. Ele fazia umas jogadas, uns toques que esse cara foi, assim, que eu joguei junto, foi o melhor, o que mais me impressionou. E o pessoal até brinca que, assim, ele dava liga naquele São Paulo do Tele ali, que ele jogava meio assim, centroavante, né? O Raí chegando de trás, com palhinha, muito habilidoso. E nesse time de vocês de 96, talvez porque ele não jogou aquela final com o Cruzeiro, né? E acabou, o Palmeiras não foi campeão. Olha só, o Miller era uma peça fundamental e era, né, cara? Não, fundamental, porque ele era diferenciado, cara. Ali na frente, a movimentação dele, o toque de primeira, ele conhecia tudo ali. E a generosidade, né? Que ele não era não gostava muito de fazer gol. E aí tinha o nosso centroavante que adorava fazer gol, que era o Luizão. Então, o time todo trabalhava pro Luizão ali fazer os gols. O Rivaldo também era outro que gostava de fazer gol. Gostava. Mas assim... o Miller de uma generosidade, ele entrava na cara do gol, passava pro Luizão sempre, e a movimentação, enfim. Assim, eu fiquei muito chateado porque eu concentrava no quarto com ele e eu tava vendo a resenha dele com os caras do São Paulo e eu avisei pro Vanderlei, avisava lá no... Falei, o Miller vai sair, se não renovar com ele não vai jogar a final, o segundo jogo. Mas achavam que o nosso time era um timaço, queria ganhar sem ele. E acabou que pagamos ali de perder aquela final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que ninguém esperava, né? A gente nem imaginava de perder aquele jogo do Cruzeiro. Empataram fora, né? Empatamos de 1-1 e naquela época a gente goleava todo mundo. Quem foi que fez aquele golaço de falta no Mineirão? Foi um zagueiro. Foi o Cláudio. Cláudio, né? Claudião fez foi o 1-1. Eu não joguei, eu tava com o terceiro amarelo. E aí voltei no jogo de casa e a gente goleava todo mundo. A gente não pensava nem... Até o 0x0 a gente era campeão. A gente não pensava nem... Fez 1x0 rápido, né? E nós fizemos 1x0 logo começou o jogo. E aí aquelas fatalidades, né? O Amaral no primeiro gol ali está com a bola dominada, fura. E o segundo gol, o Veloso segura a bola. Quando ele cai no chão, a bola bate. Ele solta no pé do Marcelo Ramos. E perdemos o jogo. O Dida também agarrou muito, o goleiraço. O Dida foi fundamental e acabamos que perdemos. E no gol do Palmeiras eu lembro que você dá uma chaleira assim. Sim. E acha o Rivaldo na esquerda lá, né? Esse passe, cara, até hoje eu fico olhando, não, sério, eu fico olhando na TV, assim, o vídeo, e eu não sei como que eu peguei naquela bola. Às vezes eu acho que eu... Acho que você passou da bola. Peguei de peito de pé, às vezes eu acho que eu peguei... Eu não sei, sinceramente eu não sei como... Porque é muito rápido. Na minha cabeça aqui, da época que eu lembro do lance, outro dia eu tava vendo também, eu acho que você passa da bola e dá um calcanhar, assim, não sei. Sim. E olha que eu conheço meus movimentos. Eu falei, isso aí que eu fico intrigado, que eu procuro sempre observar, não sei, mas foi realmente um lance muito rápido. Que a bola, assim, era uma característica minha, né? Assim, antes da bola chegar, eu já estava procurando para quem passar. Então, quando a bola chegou, já vi o Rivaldo indo em velocidade, já bati rápido para ele cruza e o Luizão faz 1x0 ali. A gente falou, campeão, acabou e tal, e no final foi triste. O Dida parou vocês ali naquele dia, o Dida é um goleiraço. O Dida é um cara que eu admiro muito, assim, pela trajetória dele, Djalma, você vai entender o que eu tô falando, porque ele também acabou com o mito do nosso futebol. Ajudou, né? É um processo ainda que não está totalmente sedimentado, que é assim, o goleiro negro, sabe? É verdade. Desde o Barbosa lá, o Brasil ficou com essa característica do goleiro negro não ter oportunidade, que não vai dar certo. Não, era uma brincadeira que tinha, já olhar, goleiro negão não dá certo. Tá vendo? Já falavam assim, é verdade. E ele, cara,
foi o cara que falou assim, acabou, amigo, é o Dida, frieza, um iceberg ali, Exatamente. pegou demais. Nessa Copa do Brasil que o Cruzeiro ganha, contra o Flamengo, que foi 2 empates também, pegou tudo, né? E nas finais, lá no Mineirão e também no Parque Antártico. Não, ele me fez não dormir essa noite, porque eu entrei uma bola cara a cara com ele Ah, e eu falei, não tem como. ele pegou no cantinho. Bater cruzado ali vai entrar. E eu bati cruzado, ela ia no cantinho e ele estica assim, mas muito grande, né? Uma envergadura e agilidade, não era um goleiro grande e lento, ele era rápido. E o Dida realmente fechou o gol aquele Depois jogo. ele pega um chute do Luizão também. Isso, teve uma que foram... O Fabinho tira um em cima da linha. Teve uma que foram 3, assim, 3 jogadas seguidas de dentro do gol, os caras tiraram, enfim, não tinha que ser, mas foi um jogo bastante emocionante. É isso. Djalma, eu queria fazer uma pergunta de um cara que, assim, eu acho que você não jogou com ele, talvez na base, mas eu gosto sempre de lembrar, cara, que eu acho que foi um talento daquela época, que era o Denner, né? Que encantava todo mundo, pô. Eu lembro de ver o Denner jogar, né? Você chegou a jogar contra Denner? Joguei, tive o prazer de jogar. Flamengo e Grêmio, né? Não, teve Flamengo e Grêmio, que eu tenho De uma... 93. Eu tenho uma foto que eu guardo até hoje. Eu e ele, assim, disputando uma jogada, a gente junto. E nós jogamos contra na Taça São Paulo de 90, que o Flamengo foi campeão. É verdade. E foi o jogo mais difícil que nós tivemos. E foi na primeira fase. Que era um jogo que... Foi a final? Na- Portuguesa? Não. A final foi contra o Juventus. Ah, Juventus. É verdade. Mas foi o jogo mais difícil, porque ali, na primeira fase, a gente ia ser eliminado. A Portuguesa fez 1-0, era um grupo, mas eu acho que classificava só um, ou classificavam 2, e a briga ficou entre a gente e a Portuguesa no Canindé. O time deles era muito bom, tanto é que essa Portuguesa foi campeã em 91, da Taça São Paulo. E aí nós jogamos contra esse time do Denner, eles fizeram 1-0, aos 45 do segundo tempo, o Marcelinho Carioca empata de falta. De falta. Guardou lá no ângulo para variar. E aí nós fomos para os pênaltis e ganhamos a Portuguesa. E aí nós embalamos na Taça São Paulo e fomos campeões. Então, assim, E o talento? Me fala pra esse gente. Denner, pô, Hã? ele ia ser um cracaço, cara. Ele ia estar no top aí do mundo. Ele ia ser assim, continuasse com aquela ascendência, ele ia brigar aí para ser um melhor jogador do mundo, ia para a Europa com certeza, porque ele jogava demais, mas assim, habilidade, rapidez, Objetividade. objetividade, mas eu era um gingado diferente, que ele balançava, os caras não sabiam para onde ele ia nunca, assim, uma pena assim, perder um talento desse tão jovem. Produção, me avisa aí do horário, que a gente tá falando aqui, ó. É verdade. Daqui a pouco a gente tá aqui, 6 da tarde, o Djalminha perdeu o futebol. Ó, eu queria só fazer uma pergunta que eu acho importante aqui, que eu sei que é uma causa sua de vida também, social, que envolve muitas coisas. E eu tenho muita saudade do showball. Quero saber, né, quando é que ele volta, Djalminha? Cara, Fala um pouco pra gente do showball. O showball, assim, foi uma iniciativa que o Todé, um empresário que até me levou para Espanha e tal, ele já tinha esse showball e ele me chamou para voltar com o showball, e foi um projeto, assim, das coisas que depois que eu parei de jogar, na qual eu trabalhei, me propus a fazer, foi a mais prazerosa, assim, em função justamente disso, cara, porque nós criamos uma modalidade, um esporte em que jogassem as pessoas que pararam, já pararam de jogar futebol, porque o atleta, depois que para, parece que ele morre, não tem mais oportunidade, né? Sim, alguns, né? Uma pequena maioria vai ser treinador, trabalhar na televisão, outros têm a sua vida, mas a grande maioria não. A grande maioria é a realidade. Às vezes está passando necessidade, mesmo que o cara tenha sido bem sucedido, às vezes o atleta para com 30 e poucos anos, passa 10 anos, 40 e pouco, o cara tá novo, mas que os 10 anos já foi o que ganhou. E aí o showball era um meio de assim, além da autoestima para esses caras, pô, você rever todo mundo. Tinha muito cara ali que tava bem financeiramente e ia pelo prazer, e muitos que precisavam daquela grana para sobreviver. Então você criar um mecanismo, um esporte, uma modalidade que o cara pudesse jogar, receber o dinheiro dele
e seguir a vida. Às vezes, cara que eu fui ídolo, que era meu ídolo, assim, que eu de infância, que eu via, os caras vinham me agradecer pela oportunidade. Eu falei, que isso, cara? Prazer é meu de estar fazendo isso, porque, assim, você me fez amar esse esporte, gostar disso, e então é uma coisa que tá guardada, assim, a empresa é nossa, o showball parou porque cada um foi para um rumo na sua vida, mas eu tenho essa coisa dentro de voltar com o showball. Tomara que volte, tomara que volte. Até porque a rapaziada na rua sempre pergunta, pô, mas tem que voltar com o showball. Sempre que me encontram assim, relembra, porque eram ídolos. E hoje nós estamos carentes de ídolos, porque não porque o futebol caiu, não, só isso. Mas porque o pessoal vai muito rápido, então não se identifica para fora, então não se identifica com o clube. E aquela galera, todo mundo tinha uma identificação muito grande com os clubes, então a rapaziada mais velha tinha prazer de ver. E a molecada gostava também, que o jogo era dinâmico, era legal. Ó, e com você em campo, né, Djalminha? Fazendo e acontecendo mas só ali. que quando voltar, não dá mais não. Agora com 51, vou estar só do lado de fora. Pra jogar não dá mais. Que isso? Porque tem um nome a zelar? Você não joga? Você não é um peladinho? Não aguento mais. Tem que admitir que uma hora não dá, até porque o showball é acima de 35 e depois vai até quem tiver bem, né? Mas, pô, jogar com essa molecada, né? 35 já é molecada pra mim, não dá. Pô, eu vejo o Romário jogando na várzea aí até hoje, né? Mas ali é acima de 50, aí dá. É o Master lá. Lá no Cajá. Ele até me convidou pra jogar, eu falei, baixo, não aguento mais, não dá mais pra jogar. Vou botar um reforço no nosso time aqui, quem? Djalminha. Os caras devem ter crescido o olho. Ó, vamos aqui agora pra rapidinha, hein? Isso aqui, eu quero saber a sua opinião aqui sobre, né? 2. Tentar fazer uma tabela aqui com você, estilo você fazia com o Romário e Ronaldo ali, ó. Rapidinha, pra você, o que você prefere, gol ou assistência? Assistência, com certeza. É mesmo? Chega na cara do gol, você... assistência. Faz aí, Luizão. Não, assim, se chegar na cara do gol, posso até tentar fazer o gol. Mas aquela lá do meio de campo, de ver o cara, meter uma bola, isso aí pra mim dava muito mais prazer do que fazer o gol. Que loucura, hein? E na hora do drible ali, do drible, né? O Ronaldinho falou drible. Depois que eu ouvi o Ronaldinho falando drible, eu só falo drible. Na hora do drible, caneta ou balão? Ou chapéu? Caneta. A caneta... É o melhor. Desconcerta mais o adversário, né? Ele quer fechar a perna, não consegue, aí já foi. Já tomei muita caneta, então eu posso dizer que dói, assim, né? Faz que é um vazio ali, né? O chapéu tu finge que não vê, mas a caneta tu não consegue, tu tenta fechar a perna, já foi. Você sabe que eu acho que o Brasil é um país tão rico, né? A gente tá falando de Brasileirão Açaí aqui. Outro dia eu tava compilando os nomes que a caneta tem Brasil afora aí. Já ouviu falar? Rolinho, né? Rolinho, tem barata, que eu acho genial, né? Barata eu não conhecia. Janelinha. Janelinha. Lá na Bahia, o pessoal chama de tabaca ou tabacada, né? Eu dou uma tabacada, né? Aí tem saia, lá em Brasília é sainha, né? Sainha, janela, barata. Então, e o lençol, o pessoal chama de banho de cuia, né? Que o cara vai tomar banho de cuia, né? A água passa ali, né? Então é o banho de cuia, balão, lençol, em várias nomenclaturas aí. Mais uma aqui, ó. Gol de falta ou um pênalti na cavadinha ali? O que você prefere? Cavada, né? Me especializei nisso. A falta o Marcelinho se especializou. Eu não treinava tanto como ele. Até batia bem falta, mas assim, no Palmeiras ali, quando jogava eu com o Rivaldo, né? A gente sempre tinha isso, né? A preferência das faltas, a gente era bem claro. Eu bati os pênaltis porque batia melhor e o Rivaldo batia as faltas porque batia melhor. Então não tinha essa vaidade, não tinha problema. Então prefiro pênalti. E o futebol ou o showball? Pra jogar hoje o futevôlei, porque o showball eu já não aguento mais, mas o showball era muito prazeroso, até porque no showball eu era artilheiro, eu era outro jogador, eu me sentia goleador, como eu nunca fui na vida, era bom pra caramba também. Campeão várias vezes. Campeão, artilheiro, eu jogando pelo Flamengo, eu falei, tudo que eu não pude fazer pelo Flamengo, eu tô fazendo aqui no showball, então era muito prazeroso. Não, isso é legal, você ter voltado no Flamengo, né, cara? Muito bacana. E o final pra fechar aqui.
Rio ou São Paulo? Eu acho que eu já sei a resposta. Cara, eu sou paulista, eu Olha nasci em isso. Santos. Seu pai jogou por lá. Eu nasci na época que meu pai jogava no Santos, mas eu fico com o Rio. E, cara, assim, nessa época que você foi jogar no Flamengo, assim, você não pensou primeiro em ir pro Palmeiras, assim, pro Santos, que os times que seu pai jogou? Não, porque assim, minha vida toda foi no Rio, né? Na verdade, a minha família é do Rio. Eu nasci em Santos justamente porque meu pai, na época, estava jogando lá. Mas eu voltei, assim, pro Rio antes de completar 1 ano de idade. Então, praticamente, a minha vida foi toda aqui. Toda aqui, né? E agora vamos falar aqui sobre... A gente tá no Brasileirão Açaí, a gente tá na reta final, tá todo mundo falando que o Palmeiras já levou o título, o Inter deu uma acelerada ali, né? Eu acho que a posição do Palmeiras tá bem confortável, né? Então eu queria saber a sua opinião aí sobre esse time do Abel aí, cara, que é um time super vitorioso, né? Tem uma sequência incrível e tá fazendo um campeonato beirando a perfeição, né, Djalma? Perdeu 2 jogos. Não, o Palmeiras, assim, não só esse Palmeiras do brasileiro, o Abel conseguiu montar ali um trabalho, uma equipe muito, muito consistente, né? O Palmeiras assim, quando ele começou lá o trabalho dele, na primeira Libertadores, muitos criticaram, né? Pô, ganhou, mas é um futebol feio, é um futebol... Aí depois começou a jogar um futebol melhor. Não era um futebol feio, não era um futebol vistoso de atacar o tempo inteiro, era mais pragmático, se defendia, tinha uma transição muito letal, né? Que quando saía naquela transição, O Rony ali na frente. metia gol, mas depois melhorou a qualidade do jogo, o time ficou mais maduro e conquistou outra Libertadores em cima de um Flamengo ali que era favorito. E agora, cara, eu trabalho na ESPN e eu fiz um Bola da Vez com o Dudu antes de começar o Brasileiro. E ele, nos bastidores, ele falou: nós estamos focados nesse Brasileiro para ganhar. Nós vamos ganhar esse Brasileiro. Então, assim, não me surpreendeu o Palmeiras, o que está fazendo nesse Brasileiro, porque esse grupo é muito focado. O Abel, com tudo que o Abel transmite, os caras põem em prática e é um time realmente que merece esse título. Não está concretizado, mas, na minha opinião, vai conquistar, porque é merecedor. 2 derrotas num brasileiro desse tão equilibrado é difícil de acontecer, e o Palmeiras está com uma campanha impressionante. Tá invicto fora de casa, o recorde, né? É realmente impressionante. E pra você, assim, quem que é o melhor meia ali desse time? Tem várias opções, né? Do Palmeiras? Cara, assim, todo mundo tava pedindo aí o Veiga na seleção. Eu gosto do Veiga, eu acho o Veiga um excelente jogador, mas eu gosto mais do Scarpa. O Scarpa me agrada mais, assim, mais dinâmico. A batida na bola do Scarpa, hoje em dia no futebol, decide muitos jogos, assim, e corre, e participa, e é criativo. Então eu gosto muito do Scarpa. O que você acha dele na Europa? Assim, você acha que ele vai se dar bem lá? Vai jogar no Nottingham Forest, né? Agora a partir do ano que vem, né? O problema é o time dele, né? Assim, se ele joga num time melhor, assim, a chance de aparecer seria maior. Mas eu acho que pela dinâmica que o Scarpa tem, um atleta que vai, volta, corre, assim, futebol inglês é muito físico também, eu acho que ele vai se dar bem, sim. E pra você, o craque também do time deve ser, pra você também é o Scarpa, né? Eu não vou nem perguntar. Não, cara, eu acho o mais decisivo, eu acho o Dudu. Né? O Dudu eu acho mais decisivo. Ele é realmente diferenciado. Apesar da qualidade ali do Scarpa no meio campo, o Dudu, pô, já são o quê? Eu não tenho certeza, mas que uns 10 anos ali, 8 anos de Palmeiras ali em alto nível. Então acho que o Dudu é o cara mais decisivo. E até você comentou aqui agora a defesa muito sólida desse Palmeiras, né? Quase não toma gol, né? Você acha que esse Palmeiras segurava aquele ataque lá de 96? Ia dar ruim pra eles. Pô, eles são muito bons, mas segurar aquele ataque ia ser difícil. Não, o Gustavo Gomes, excelente zagueiro, o Murilo, o Everton, goleiraço. O Danilo na contenção ali. Os 2 laterais firmes defensivamente, mas segurar Miller, Rivaldo, Luizão, eu vindo ali por trás, não ia ser fácil, não. Eu acho que se jogasse, ia ser 2-0 pra vocês. Isso porque vocês já estão com 50 anos, hein? Já estão na casa dos 50. Cara, muito legal.
É sempre. Agora, ó, a gente tem aqui um quadro. A gente tem um quadro do React, né? React. É bom, sempre bom rever aqui os lances do Djalma. Vamos testar sua memória aí pra ver se você vai se lembrar, ó. Caramba! E é isso, hein? Contra o Botafogo, isso aí contra Ó. Nova Iguaçu. Esse aí foi contra o esse aí Náutico, esse foi um golaço contra o Náutico, Copa do Brasil. Acho que foi meu primeiro gol. Acho que foi meu primeiro gol como profissional. Olha Esse aí, cara, nos aflitos. Esse aí contra o Fluminense. Meu Deus. Pô, meu parceiro Léo, goleiro, cara. Pô, tinha jogado comigo no Guarani, compliquei o Léo. Deu uma cavada ali. Dele é gol bonito, assim, um dos gols mais bonitos que eu fiz, esse aí. Esse aí, pênalti pro Carlos Germano, outro Meu parceiraço. Meu parceiro, mano, pô, desculpa. Olha a cavada. Esse aí foi o passe. Passe pro Clebão, Santos, 6-0 esse jogo na Vila. Meu Deus do céu. Contra o Bangu no Maracanã, pô, jogando com a 5 do Maestro. Olha aí, hein? Botou o Charles Guerreiro pra correr ali, ó. É, Gaúcho? Gaúchão. Isso aí no Caio Martins, isso aí. É, legal. Ó, só faltou, sabe o que aí? Faltou aquela gol que você quase fez do meio de campo contra o Minervém. Isso. Lembra disso aí? Lembro, pô. Vai, bola. Pô, eu não tava no banco nesse jogo. E eu falei assim, pô, vou entrar, pô, vou chutar no meio de campo. Esse goleiro toda hora fica adiantado, eu vou chutar no meio de O campo. Flamengo ganhou de 8, sei lá. Foi 8, é. Falei, pô, vou fazer um gol do meio de campo hoje, vou fazer, porque esse goleiro toda hora ele tá adiantado. Aí entrei, não deu outra. Primeira oportunidade, bati perfeitinha. Ela foi lá, bateu no travessão, voltou. Aí o Nilson fez o gol, o goleiro ficou caído no chão. Eu falei, pô, tinha que ser o gol meu, pô. Esse foi o único título que faltou pra sua geração, essa Libertadores. Vocês pegaram o Boca lá e né? O Boca deu uma engolida no Flamengo. Não, né? mas ali os caras eram melhores. O Boca era um timaço. La Torre, Batistuta. Os caras atropelaram a gente na Bombonera e... assustador jogando aquele estádio ali pra galera nova, a gente não tá acostumado, não. Aí, vocês foram bem no Maracanã, que eu lembro que ganhamos. fez 2-0, levamos tomou um gol no final, né? Isso. E lá foi um passeio do Boca. Ó, tô com a memória boa, hein, produção? Vamos combinar que eu tô lembrando das coisas hoje aqui. Vamos pro nosso top 5 aqui. Eu acho muito legal, né? Vou te dar algumas opções aí, Djalminha. Olha só. Pra você montar aqui. De times? Né, um top 5 aqui dos times do. Se você lembrar outro time, por exemplo, se você lembrar o Guarani de 96, pode colocar. Ah, não, mas aqui é só pontos corridos. Aqui o Brasileirão época dos pontos corridos, época dos pontos corridos. Quem é o top 5 aí dos melhores times pra você? Top 5? Não, o Flamengo 2019 tem que estar porque foi realmente a coisa impressionante. O Santos 2004 é aquele Santos do Robinho, né? O Robinho, Diego, né? Foi também... É Robinho aí? Aí, 2004 foi... Não sei se o Robinho tava, mas o Diego, o Vanderlei... Não foi o do Leão, não? Aquele do Leão... Então tira, porque eu tô falando daquele. Então, aquele do Leão era mata-mata. Não, então tira esse Santos. Tira esse Santos. O Cruzeiro... Se pode ser o 13 ou 14, que era assim, praticamente o mesmo time, né? Base, né? O Corinthians, 2005. Teves, Nilmar, né, cara? Era timaço. Então nós temos Corinthians, Fluminense, era Deco. O 12 aí. Deco, Fred, né? Fred, Washington, não sei se... Não, Sheik. Rapaz, Conca. O Palmeiras, na verdade, assim, como time, não achava tão bom. Então, Flamengo, Fluminense, Corinthians 2005, Cruzeiro, né? Coloquei? Cruzeiro. Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, Corinthians e o Galo. O Galo jogou muito. Jogou muito ano passado. Jogou muito ano passado. Hulk, né, cara? Impressionante o que ele fez, né? O Galo arrebentou ano passado. E tanto tempo sem ganhar, o Galo entra aí também. O Galão da Massa 2021. Isso aí, eu vou concordar com você. Já montei outras listas dessa aqui com outros craques, mas você falando, eu sou incapaz de contradizer o Djalminha aqui. Agora tem a lista aqui do top 5 também.
É o dos artilheiros, produção? Eu acho que é o dos Top 5 artilheiros. dos artilheiros. Ó, artilheiros. Esses caras foram todos artilheiros do Brasileirão Açaí na era dos pontos corridos, né? Sim. Jogou com algum aí? Eu acho que não, Deixa né? eu ver. O Dimba, será? Não. O Washington, na seleção joguei. É, na seleção. Romário. O Romário foi artilheiro em 2005, hein? O baixinho lá. Só que eu joguei com o Washington Romário. Agora, Mas aí, o Romário, indiscutível, o número 1. o baixinho. O Fred. Fred, artilheiro nato. E é o maior artilheiro da era dos pontos corridos até hoje, né? O Washington, dos que estão aí, deixa eu ver, o Kleber, Romário, Fred, o Washington, Gabriel Barbosa, o Gabigol. E... entre o Kleber Pereira e o Ricardo Oliveira. Ficar com o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira tem uma carreira na Europa, no Milan, né? Com o Ricardo Oliveira. O Kleber Pereira fazia de gol, rapaz. Ele jogava bem, gostava do Kleber Pereira muito, mas Ricardo Oliveira, vou ficar com esses 5. Bem escolhida essa lista do Djalminha aí. E para fechar, a gente tem o top 5, né, produção? Temos... é a seleção... Minha seleção do Brasileirão Açaí, edição 2022. Vamos dar opções ou eu tenho que lembrar? Você quer montar uma seleção do Brasileirão aí? Pensa... Vamos ver. O goleiro é o Everton, pra mim. Não tem jeito. Né? É o melhor goleiro. A minha defesa do Palmeiras é fera. Lateral direito, eu gosto do lateral do Atlético Paranaense. O novo Kelvin. Ele é a cara do Diego Barbosa. Eu gosto do Kelvin. Bom de bola. Assim, eu não sei nem se ele tá fazendo um excelente brasileiro, que eu não vejo todos os jogos do Atlético, mas eu acho ele jovem, muito bom, meio assim, de qualidade, um dos melhores laterais. Gustavo Gomes, sem dúvida alguma, esse zagueiro. Outro zagueiro, agora difícil, hein? Colocar o Nino. Nino, muito bom. O Nino, lateral esquerdo. Quem tem aí? O Arana machucou. Tava bem, né? Mas eu vou ficar com o lateral do Palmeiras, cara. O Piquerez, ele é muito consistente, cara. Achei assim, ele parece que não é bom, mas ele é muito bom, né? Porque ele é grandão assim, mas eu vou ficar com ele. Não, e tomou conta daquela posição ali, né, cara? E formou assim uma zaga que é difícil de ser batida, né? Bota só um volante, porque né, a gente tem que jogar pra frente. Mas assim... Não vem escalar 2 volantes, não. O problema é que tem 3, cara. Que eu queria mencionar os 3. Nunca jogaria com 3, mas é o André, o Danilo e o João Gomes. Sim, 3 volantes e escolheria um desses aí. Eu acho que, na minha opinião, que tem mais qualidade é o Danilo. A Danilo é Everton. Deixa eu ver o meia. Arrascaeta, com certeza. O Arrasca. Eu gosto muito do Alan do Atlético, mas não fez um ano maravilhoso, mas eu acho um jogador. Do ano passado pra cá, né? O Atlético caiu, aí o time todo parece que caiu um pouco de produção, né? Exatamente. Deixa eu ver dos times aí que estão melhores colocados. Me ajuda. Quem tem? Na meia, você fala? Não, o Arrascaeta, sem dúvida alguma. Você falou Everton Ribeiro? O Everton e mais um. Tem o Scarpa, tem o Veiga, que o jogou, Scarpa. Não, né? o Scarpa eu colocaria sim, o Scarpa. O Scarpa colocaria, até se não tivesse que colocar o Everton no brasileiro, nesse brasileiro. Até acho que o Everton tá na frente do Scarpa como jogador, mas no brasileiro. No brasileiro, né? Aí... E na frente... Na frente, cara... A gente tem o Pedro Raul, que eu acho que é o cara que tá se destacando, né? Ele está se firmando, assim, na posição. Mas, né? Tá assim, muito mais bem. artilheiro, revelação. O Pedro também, acho né? que o Pedro... Atacante? Quem são os atacantes aí do... Tiquinho Soares do Botafogo. Temos aí... Tem se destacado bastante o Palmeiras, o Rony. É um cara que... Cara, eu vou colocar o Rony, cara. Pois o Rony assim, às vezes... o Rony, eu acho que brincam assim, muito com ele. Tipo o Rodinei. Rodinei, mas pô, o cara tava jogando pra caramba. Mas Rodinei, folclórico, aquele negócio, igual o Rony. Criaram uma imagem assim do Rony, não pejorativa, mas ele é muito bom jogador. O gol que ele fez contra o Fluminense, lembra de bicicleta? Eu acho que é o gol mais bonito do campeonato até agora, assim. E o Rony
Então colocaria aí Rony, Pedro, mais um na frente, né? Não, já tá com Já 4 no foi, meio. já foi. Ah. E aí só faltou o treinador pra treinar esse time aí. Djalma Dias. Não. Deixa o Abel mesmo, que é o melhor treinador do campeonato. O Abel Ferreira. O Abel entrou na lista aí esses dias, né? Os melhores treinadores do mundo. O Abel ficou na frente do Tite ali. Claro, o pessoal da Europa lá na frente, que eles não olham muito pra cá, né? Mas o trabalho do Abel aqui no Brasil é sem paralelo já, cara. No Brasil ele, assim, depois desse brasileiro aí que era o que faltava, né? Ganhou tudo. E, cara, não acredito que ele tenha mais objetivos aqui no Brasil, não. Acho que ele vai missão cumprida e vai buscar novos objetivos, cara. Produção, nós temos tempo mais um pouquinho aí? Beleza. 5 minutos aqui pra gente bater um papo, Djalminha. Você vai voltar pro futevôlei e a gente vai seguir aqui, ó. Cara, acho que a gente falou de muita coisa legal aqui. Queria já te agradecer de antemão pela resenha. Pô, aprendi muito aqui. Que isso. Né? A gente volta pro tempo, né, cara? É muito legal você que foi ídolo pra mim como moleque, vendo futebol. Agradeço demais. E pra gente encerrar aqui, ó, vamos falar um pouco da seleção aí que vai... A gente tá entrando, né? O Brasileirão vai acabar. Esse ano a gente não vai ter aquela sensação de ficar órfão, porque, Copa do Mundo, né? Qual a sua expectativa? Cara, eu, assim, há uns meses atrás, assim, uns 5, 6 meses, eu não tava tão otimista como eu tô agora. Agora eu tô mais otimista. Acho que essa rapaziada, principalmente a rapaziada do meio pra frente mais jovem, se firmou muito, assim. Antony, Vinícius Júnior, Rafinha, Paquetá, mesmo Paquetá, assim, se firmou muito, como jogador, cresceu muito. Então, o crescimento desses jogadores aí, o Gabriel Jesus vem muito bem, Richarlison. Então, assim, o crescimento, que já são jogadores que já estavam na seleção, junto com Neymar, Casemiro, Thiago, Alisson, Marquinhos, os caras já mais cascudo, eu acho que, assim, fiquei bastante otimista. Não acho a favorita, mas aí tá na briga para ser. Competição difícil, de um mês para resolver uma questão de uma vida, né? Porque exatamente. E é uma competição um tiro curto demais, né? Tem que estar todo mundo... Tudo pode rolar mesmo, né? Na ponta dos cachos voando para... Mas, assim, dos nomes que a gente já imagina uma lista aí com 23, todo mundo já meio que sabe que o Tite vai levar, né? Você acha que tem chance de alguém aparecer nessa reta final aí e cavar uma vaga? Não seria a primeira vez, né? Mas se tratando do Tite, não. Se tratando do Tite, não. Ele vai mesmo seguir o plano ali, né? Nem o Pedro, você acha que vai? O Pedro vai. O Pedro já foi, né? Assim, eu digo novidade que não foi com ele, não. Assim, agora tem jogadores que, por exemplo, o Martinelli, que tá arrebentando lá no Arsenal, já foi pra seleção, o Tite pode ser que leve, gosta de uma... O cara que tá, assim, voando na Europa e assim, a competição é acirrada, eu acho que vai quem tá melhor no momento. Por exemplo, Firmino, Everton Ribeiro e Coutinho. Esses três, pra mim, estão numa briga ali. Eu acho que quem chegar ali na reta final melhor é o que vai. O Coutinho, de repente, tem mais a confiança do Tite, mas o Everton vai direto com ele. O Firmino também já tem a confiança do Tite. Mas surpresa assim, eu não acho que tenha nenhuma, não. Cara, e rolaram algumas notícias assim, pô. O Richarlison, ele teve uma lesão, mas já falaram que não é tão grave, que vai chegar pra jogar a Copa. Como é que funciona assim a cabeça do jogador nessa época, assim? O cara ele dá o máximo, mas mesmo assim... Tem uns que já estão meio garantidos lá. Dá pra tirar o pé um pouco pra evitar uma... Não dá, cara. Não dá porque você não consegue... Eu sempre brinco assim, cara, se eu ficar com medo de me machucar, eu não vou sair de casa. Porque eu posso ser atropelado, eu posso torcer o tornozelo na rua, então tu não pode estar preocupado com isso. Pode no treinamento, você está treinando se machucar, quantos que se machucam treinando? Então, assim, não tem como. Porque eu penso assim, se você entrar preocupado com isso, acaba que tu machuca. Então tem que jogar natural, esquecer. Mas, assim, é duro, né? Quando você tá ali na reta final, machuca, sente alguma coisa. Porque você, sem dúvida alguma, cara, é o objetivo maior de todo jogador. Então o cara quer jogar uma Copa do Mundo, quer chegar lá, e aí você perder por lesão, realmente é duro. Não, e aconteceu... E sempre acontece, né? Sempre tem um caso. O Emerson, né? Foi brincar no gol lá com a 98 e
teve uma luxação no ombro, saiu do time, né? Sempre alguém não vai por isso. O Ricardo Rocha que machucou no primeiro jogo, hein? Até continua lá em 94, mas Ele, o Gomes também. o Gomes, que era a zaga titular, né? Exatamente. Então, a gente torce para que não aconteça, mas infelizmente sempre tem um histórico desse. E já está acontecendo com as outras seleções, né? Que vários jogadores aí já estão perdendo a Copa do Mundo das outras seleções. Menos mal que na nossa Que não é a nossa. Jalminha, obrigado demais. Prazer imenso, de fato, conversar com você. Trouxe a camisa para você assinar ali, porque não pode perder a oportunidade. Eu vi escrito aqui o negócio, minha seleção, eu pensei que era brasileira. Mas... é a seleção do professor Djalma do Brasileirão Açaí. E queria agradecer também a audiência de você aí de casa. A que ponto chegamos, né? Essa série muito legal. A gente já recebeu aqui, tá? Procura aí. Tudo maravilha. A Luísa Chulapa, olha esse time. Luizão, agora Djalminha, cara. E, pô, esse programa é sempre muito legal de fazer. Tamo junto. Grande abraço pra vocês. Djalma, valeu demais. Pô, eu que agradeço a galera aí também do A Que Ponto Chegamos. Maior prazer participar dessa resenha aí. Foi show. Show de bola. É nóis. Valeu. Chegamos a mais um.